Bom dia, no ar mais uma edição do Boca no Trombone, o espaço de consultorias e debates aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado à grande audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul. A partir de agora, os nossos canais de interatividade estão abertos. Você pode mandar a sua dúvida do direito da Previdência, do direito do trabalho para a nossa consultoria. Já está a postos aqui aguardando as suas dúvidas e as suas questões. Use o nosso WhatsApp, use o nosso e-mail, a nossa conta no Instagram. Navegue aí nos nossos diversos meios de contato. E opine também sobre o tema de hoje. A desigualdade social em 2020 aumentou? Estudos estão mostrando que sim. Um estudo, inclusive, da nossa PUC aqui, a Pontifícia Universidade Católica, demonstra que a disparidade entre as classes de maior poder financeiro e as de menor poder financeiro aumentaram e muito durante o ano de 2020. Participe, dê a sua impressão sobre essa temática. Que agora eu vou com os meus parceiros. Sim, em nome do Sindicato dos Aeroviários, quem vai falar sobre o tema é Oswaldo Rodrigues, o diretor da entidade. Bom dia a todos. A pergunta dessa semana é se aumentou a desigualdade social nesse ano. Bom, a pandemia ela veio, realmente atingiu muitos setores da nossa economia, derrubou muitos empregos, muitas categorias sem uma organização, sem um sindicato para negociar em seu nome, para tentar garantir ao máximo o possível de vagas para que não houvesse demissões. Mas infelizmente isso não aconteceu, nós chegamos aí na casa de 14 milhões, já passando disso de desempregados. Né? O que está bem claro, está no nosso dia a dia, ao nosso redor, né? O número de pessoas nas ruas aumentaram, né? Mais gente pedindo nas casas, nas esquinas, nas sinaleiras, né? O número de lojas fechadas, de estabelecimentos que pararam de atuar na economia é muito grande. Então, aumentou muito a desigualdade nesse período e a gente espera que o mais rápido possível essa epidemia passe para que a gente possa retornar a uma normalidade, para que as pessoas possam voltar a ter empregos e continuar tocando as suas vidas. É o que todos esperamos, né? Participa do programa também o Sindicato dos Petroleiros, sim, o Sindipetro, com o seu diretor Dari Beck Filho, e ele opina sobre essa temática. Desigualdade social em 2020, teve aumento? Sim, a desigualdade social aumentou no nosso país. Não tem ainda fechado aí os indicadores, mas isso é muito óbvio para quem olha para o lado, percebe isso. Por incrível que pareça, a pandemia que acabou gerando aí o auxílio emergencial, que o Guedes e o Bolsonaro queriam que fosse R$200, mas acabou sendo 600, deu uma freada nesse aumento da desigualdade, mas mesmo assim o desemprego continua aumentando, a economia afundou, né, porque não houve uma proteção às pequenas e microempresas que o governo federal poderia ter feito. E bem, a política do governo é aumentar a desigualdade. É tirar dinheiro da economia para dar para os bancos. Então, é esse o objetivo deles, com a retirada dos direitos. E, infelizmente, estão conseguindo fazer isso, né? Estão conseguindo fazer esse aumento da desigualdade. Em vez de tentar resolver o pior problema que o Brasil tem é a desigualdade. Em vez de tentar resolvê-lo, na verdade, o governo federal trabalha para ampliá-lo. E como está pensando o Sindicato dos Trabalhadores nos Correios? Está conosco o seu coordenador-geral, Alexandre Nunes, que também opina sobre essa temática, a desigualdade social em 2020. Bem, bom dia, Solano, bom dia a todos os ouvintes do Boca no Trombone. Sou Alexandre Nunes, né? E sou aqui do Sindicato dos Correios. E esse é um tema muito importante para a gente tratar com toda a população gaúcha, a população brasileira, que é sobre a desigualdade social aí no nosso país. E sim, até saiu uma reportagem aí no G1, né, falando que os 42 maiores bilionários do país ficaram mais ricos agora, inclusive no momento de pandemia. Entende? Então, do que a gente viu que mesmo no momento de pandemia, a acumulação financeira no nosso país aumentou, né? O preço dos alimentos aumentaram, dispararam na verdade, né? E a população ficou mais pobre aí por corte de direitos,
a reforma da Previdência, os acordos coletivos, rebaixados o desemprego. Então, a desigualdade social no nosso país aí aumentou muito em 2020, os números estão mostrando isso, né? O próprio susto que todo mundo tomou aí com o auxílio emergencial, para quantas pessoas deu, já é uma amostra nisso, que o que se achava da desigualdade social do país era só uma pontinha de nada, né? Infelizmente, né? O nosso consultor previdenciário também vai opinar sobre essa temática, claro. Dr. Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados, ele está com a gente aqui, ó, no nosso telão. Dr. Charles, desigualdade social em 2020, com a pandemia, realmente aumentaram as diferenças entre as classes, a classe mais alta e a classe mais menos favorecida, vamos colocar assim? Um bom dia, um bom domingo. Muito bom dia, Solano. Bom dia a todos que nos assistem na manhã desse domingo. Não há dúvida alguma de que o Brasil, que já ocupava a vergonhosa posição de 7º país em desigualdade social no mundo, nesse ano de 2020, muito em razão da política de distribuição de renda adotada pelo governo federal, viu essa situação ainda agravar, como bem disseram os participantes que me antecederam, né? Eu lembro aqui que o relatório da ONU aponta que 7% da população vive em condição de extrema pobreza. Isso são 15 milhões de brasileiros, Solano. Sim. E a concentração da riqueza, em especial agora, nesse período de pandemia do coronavírus, ela potencializou a desigualdade social, que não poderia ter virado as costas para as políticas de distribuição de renda, né? E para não passar em branco, para deixar bem claro para todos que nos acompanham nos microfones do Boca do Trombone, é importante ilustrar, Solano, que o que nós estamos tratando aqui é que, por exemplo, o imposto sobre as grandes fortunas, que está previsto na Constituição de 1988, sim, até hoje não foi regulamentado, passados 32 anos. Verdade. Enquanto isso, Solano, a tabela do imposto de renda não sofre correção desde o ano de 2015, fazendo com que muitos contribuintes sejam excluídos da faixa de isenção. Sim. Então, a questão é muito bem pontuada, muito bem trazida, o tema de hoje do programa. O Brasil, as políticas adotadas pelo governo federal, elas não favorecem a diminuição, a redução da desigualdade social. Infelizmente, né? O Dr. Charles está conosco para responder as dúvidas de direito da Previdência. Pode encaminhar, logo mais tem o Dica Trabalhista, hein? Dúvidas de direito do trabalho também a gente recebe durante a manhã desse domingo. Doutor, responda para o Roberto, lá de Cachoeira. Ele disse que teve o reconhecimento da aposentadoria agora no último mês de novembro, mas não foi computado um período, né, de afastamento por acidente. Também queria pedir a conversão desse tempo que teve afastado por acidente de trabalho. Ele quer saber, aceita a aposentadoria e depois pede uma revisão? É a dúvida do Roberto. Olha, Roberto, se essa questão ainda não foi decidida pelo juiz do processo, cabe sim o ajuizamento de uma nova ação para enfrentamento dessa matéria, né? Agora, se o senhor deve aceitar ou não a aposentadoria que lhe foi entregue, né, é algo que o senhor precisa avaliar muito bem com o seu advogado, que ele representa no processo. Tá certo. Outra aqui vem lá do sul do estado, lá de Pelotas, o Paulo. Diz que tem mais ou menos 20 anos de contribuição, 52 de idade. Ele quer saber quando que vai se aposentar e pergunta se o motorista de aplicativo desconta o INSS. Quem tem um MEI, né, o microempreendedor individual, também desconta para a Previdência, doutor? Bem, vamos lá. São 3 perguntas que eu resumiria dessa forma, né? Ele vai se aposentar aos 65 anos pelo relato. Ele já implementou o tempo mínimo de contribuição, que são 15 anos, né? Então, bastaria ele esperar, por exemplo, alcançar 65 anos de idade. Sim. O motorista de aplicativo, ele é segurado obrigatório da Previdência Social, né? Então, ele tem que contribuir na condição de contribuinte individual. Certo. E, por fim, com relação ao MEI, né? O microempreendedor individual, ele contribui para a Previdência com uma alíquota de 5%. Tá certo, obrigado. Dr. Charles segue com a gente e também está lá na rádio, na Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes.
Nos prestigie sempre aos sábados no AM 640 e no FM 94,9. Olha a nossa hashtag chegando aí. 31 anos do Boca no Trombone, Boca Ano 31, né? Sempre levando muita prestação de serviço para você, nosso telespectador, nosso ouvinte fiel. Vamos para o Espaço Solidariedade aqui no Boca? Chegando aí o recado do nosso parceiro, o Banco de Alimentos. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização, Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Seja um parceiro dessa causa aí. Boca está debatendo hoje. A desigualdade social em 2020 ela aumentou? Volta aqui no programa para mais uma opinião em nome dos aeroviários da capital, o seu diretor, Oswaldo Rodrigues. Quanto às perspectivas aí para solucionar esse problema, né? Infelizmente, eu não acredito nessa possibilidade no governo atual. Nós não temos políticas sociais suficientes para que possa amenizar essa situação. Congelamentos de investimentos nas áreas mais prioritárias por 20 anos. E o corte nas políticas sociais do governo atual não vai permitir que nós possamos voltar a ter o número de empregos que nós tínhamos antes da pandemia. Eu sou pessimista nesse sentido. Espero, porque os insumos, com esse congelamento de investimentos em todas as áreas, os insumos crescem, né? Aumentam de preço em todas as áreas, na área da produção, na área da agricultura, na área de serviços, todos os preços em geral sobem, lenta e progressivamente. Esse congelamento, sem investimento para gerar novos postos de trabalho, gerar mais produtividade, isso vai causar, sim, uma manutenção, no mínimo, uma manutenção do número de desempregos que nós temos nesse momento. Volta aqui no Boca, Dari Beck Filho, diretor do Sindipetro RS. As alternativas. O que o governo federal poderia fazer? Ou deveria fazer? Era uma das coisas já não fez, que é aumentar o salário mínimo. A outra era manter a questão do auxílio emergencial, porque a questão da pandemia vai continuar. O primeiro semestre, com certeza, vai ter os mesmos problemas. E, infelizmente, nós vamos aumentar o número de mortes. Mas, sim, manter o auxílio, aumentar o salário mínimo, criar um sistema de proteção para as micro e pequenas empresas, que são as que mais empregam no país, que não foi feito durante esse ano. Aí, dessa forma, poderia começar um processo de reduzir a desigualdade, certo? Fazer investimentos públicos. Aí nós temos várias áreas que precisam de investimentos públicos, mas a opção do governo é dar dinheiro para os bancos, né, que, por incrível que pareça, todo mundo teve prejuízo, mas os bancos terão lucro nesse ano. Então, mas isso é uma decisão do governo federal. Mais uma opinião agora do Sindicato dos Correios, com seu coordenador-geral, Alexandre Nunes. Então, dentro desse quadro, o que a gente precisa fazer para a gente apontar uma saída para isso? Primeiro, é um tema que aqui no Brasil parece que é tabu, mas tem que ser encarado, que é da reforma agrária. Não é possível que num país com a dimensão do Brasil, que tudo se planta, tudo se nasce, tenha pessoas ainda passando fome, né? Isso só se dá porque tem um latifúndio muito grande no Brasil, tem muitas terras improdutivas, então precisa de uma reforma agrária séria, precisa da valorização dos pequenos produtores, da agricultura familiar e tal. Essa é uma das primeiras medidas para baratear o preço do alimento. Outra medida é um fortalecimento do serviço público, porque num país com essa desigualdade social, para que as pessoas possam avançar, precisa ter serviço público de qualidade, saúde, educação, correios, transportes. Então isso é uma primeira parte das coisas que se pode fazer para diminuir a desigualdade social.
Você segue no Boca aqui, mandando a sua dúvida de direito da Previdência, de direito do trabalho. Logo, na sequência, tem o nosso Dica Trabalhista. Nossos consultores estão à disposição. Na parte previdenciária, hoje está com a gente o doutor Charles Pacheco, do Rodrigues Pacheco Advogados. Doutor, o Gilmar, lá de Alvorada, diz que tem 36 anos de contribuição, 51 de idade, já pediu aposentadoria, mas ainda não teve resposta. Ele quer saber se vai ter direito. Sim, ele vai conseguir se aposentar. Caso tenha completado os 35 anos de tempo de contribuição antes da reforma, ele pode se aposentar de acordo com as regras anteriores à reforma da Previdência. E podendo escolher qual cálculo vai optar para a obtenção da sua aposentadoria. Né? É importante ressaltar, Solano, que é preciso fazer uma avaliação detalhada disso, né? Mediante realização de cálculos comparativos, uma vez que é possível trabalhar o cálculo da média contributiva, excluindo o salário de contribuição em valor mínimo. Né? Assim, o segurado pode até aumentar o valor da média e o valor do seu benefício. Verdade, planejamento previdenciário fundamental hoje em dia. Parada nas dúvidas previdenciárias, vamos para as dúvidas do direito do trabalho no nosso quadro, o Dica Trabalhista. Muito bom dia, doutor Paulo André Solano, bom dia aos amigos do Boca e os nossos queridos telespectadores. Doutor Solano, no Dica Trabalhista de hoje, nós vamos responder a dúvida que foi enviada pela telespectadora Vanessa. Ela nos conta que foi transferida para trabalhar em outro estado e diz que a empresa não está mais cumprindo com aquilo que foi ajustado, que seria o pagamento do aluguel. E também relata que, na verdade, eles estariam descumprindo diversos outros direitos trabalhistas. Ela pergunta quais seriam os direitos que ela tem. Bom, Vanessa, em primeiro lugar, a empresa ela não é obrigada por lei a pagar um aluguel para aquele trabalhador que for transferido para outra localidade. A lei diz que, nessa hipótese de transferência, desde que haja uma mudança de domicílio e desde que essa transferência seja provisória, a empresa é obrigada a pagar um adicional de transferência de 25%, no mínimo 25% sobre o salário. Agora, se essa empresa acordou com você o pagamento do aluguel e você tem como comprovar isso, bom, então ela estaria descumprindo uma importante obrigação do contrato. Somado a isso, você narra que ela estaria descumprindo outras questões, outros direitos que você possui. Nesse caso, o caminho mais indicado seria a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, atribuindo à empresa a culpa pelo término da relação empregatícia. Certo? Doutor Solano, por hoje era isso. Um bom dia a todos. Valeu, obrigado, doutor Marcelo Armiliato, do CRJ Advogados, nosso consultor trabalhista. Tem dúvidas de direito do trabalho? Continue mandando, não se acanhe. Mande que a gente encaminha para o nosso time trabalhista aqui no programa. Vamos para o espaço das notícias? Da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS? Vamos lá. Novidade da CES, né? OAB-RS para 2021. Laboratório do Processo Administrativo. O lançamento, ainda com data a definir, prevê um grupo de estudo diferenciado. Olha aí na tela. Além de ser avançado, contará com professores orientadores que dominam profundamente a matéria do direito previdenciário. Esse projeto realmente vai oferecer subsídio à comissão para levar ao Poder Legislativo modificações no procedimento administrativo, frutos dos estudos do Laboratório do Processo Administrativo. Você está vendo aí, tem um e-mail, né? Comissões Especiais sec4@oabrs.org.br. Vá lá, faça a sua inscrição, aproveite o Laboratório do Processo Administrativo. O programa de hoje está debatendo a desigualdade social, ela aumentou em 2020, nada melhor do que olharmos com o olhar das finanças, né? Então chega aqui no Boca nosso quadro de consultoria nessa área, o Educação Financeira.
Bom dia, Solano e telespectadores do Boca no Trombone. Meu nome é Rafael Toro, sou professor de finanças e hoje venho falar sobre o tema: a desigualdade aumentou em 2020? E a resposta é sim. Por que essa desigualdade está aumentando? Por causa da seguinte questão: as famílias de baixa renda, elas estão desempregadas e sem renda. E com isso, os poucos bens que elas têm, elas acabam vendendo para as pessoas que têm dinheiro, que estão com liquidez, comprando por valores extremamente descontados, tanto veículos quanto imóveis. E qual que é o segundo ponto para essa desigualdade aumentar cada vez mais? É o seguinte: um dos itens de inflação é um tal chamado de IGPM, a correção do valor dos aluguéis. E ele é calculado e extremamente impactado pela valorização do dólar. E como a nossa moeda está cada vez mais barata perante o dólar, a gente estava numa moeda a R$4, a gente está a R$6 o dólar, o que vai acontecer? Esse aumento do dólar está causando um impacto de 25% na correção dos aluguéis. E com isso, as pessoas não vão ter condições de continuar pagando seus aluguéis e vão ter que diminuir essa qualidade. O segundo ponto é, com esse aumento da correção, o valor dos imóveis no médio e longo prazo tende a aumentar. Novamente, essas pessoas que têm baixa condição financeira, elas não vão conseguir comprar esses mesmos bens. Então, para a gente tentar minimizar esse impacto para as famílias, é fundamental o planejamento financeiro, constituição de reserva de emergências e, com isso, aumentar a nossa educação financeira. Um grande abraço a todos e um ótimo final de semana. Obrigado, Rafael Toro, nosso consultor em finanças aqui no programa. Tem dúvidas de direito da Previdência, de direito do trabalho? Use aí os nossos meios de contato. Tem o WhatsApp, tem o e-mail, também a nossa conta no Instagram. Mande as suas dúvidas por lá. Daqui a pouquinho tem o espaço da Ademilar, hein? Logo na sequência aqui. Mas antes do nosso break, do nosso intervalo, a Niviane pergunta e o Dr. Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados, responde: dúvida previdenciária. Quem recebe o LOAS tem direito ao 13º, doutor? Não, Niviane. A Lei 8.742, que disciplina o benefício da assistencial de prestação continuada, ele não prevê o pagamento do 13º. Tá certo. Dr. Charles vai voltar depois do nosso intervalo. Tem mais opinião dos nossos participantes sobre o programa de hoje, né? O tema, a desigualdade social aumentou em 2020, tem o tempo de cuidado e tem muita coisa aqui no Boca, no 31, sempre na luta. Você está o tempo todo compartilhando, dizendo o que pensa, onde está, onde quer chegar. Tudo agora. Um mundo compartilhado, do qual a Ademilar sempre fez parte. O que todos chamam de consórcio, ela chama de compra compartilhada. Um grupo de pessoas se une e todo mês alguém é premiado, até chegar a sua vez. São pessoas querendo junto, realizando juntos. Consórcio Compra Compartilhada. Ademilar, o investimento da sua vida. Volta com o Boca, o seu espaço de consultorias e debates aqui na nossa Band TV. Obrigado, valeu pela audiência. O programa de hoje está debatendo sobre a desigualdade social, se ela aumentou ou não em 2020. Vamos para a opinião final? Sim, Aeroviários de Porto Alegre com o seu diretor, Oswaldo Rodrigues. O que a gente espera a partir do ano de 21, né, no final desse ano, chegando a vacina, é que a nossa própria sociedade, né, como um todo, consiga a retomada de um crescimento, né? Apesar do meu pessimismo quanto aos investimentos, ainda acredito muito no povo brasileiro, na criatividade da nossa população e dos trabalhadores para sair de certas situações extremamente complicadas durante esses períodos mais críticos, né? O nosso povo também é muito solidário e esse é o momento crucial para isso, né? Para que nós tenhamos aí um final de ano muito bom para todos e que se renove as esperanças ali para janeiro em diante, as coisas voltarem à normalidade e talvez a gente tenha uma vida boa a partir de janeiro de 21. Última palavra do Dari Beck Filho, diretor do Sindipetro RS. Infelizmente, Solano, a gente não vislumbra, né, Bolsonaro e aí no seu ministro de Economia, o Guedes, a vontade de resolver. Para eles isso não é um problema. É isso que a gente tem que entender. Para eles tem que ser desigual. Tem que ter pobre, miserável, gente passando fome, porque é assim que a sociedade é.
Essa é a visão que eles têm. Não é à toa que os mais ricos do Brasil, durante o processo da pandemia, ficaram mais de 20% mais ricos. Olha só, porque o dinheiro deles está nos bancos, né? Fica rendendo, a economia real parou, mas continuou lá as aplicações rendendo e essas pessoas enriqueceram mais. E não se vê vontade do governo de mudar isso. Então, nós prevemos aí que o futuro que virá em 2021 será de muita dificuldade e de mais ampliação ainda da desigualdade. Conclusão agora do Sindicato dos Correios, com o seu coordenador-geral, Alexandre Nunes. Aí, Solano e ouvintes, assim, para concluir, a gente é levado aí de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos a votar com 1001 promessas que a nossa vida vai mudar, que tudo vai virar uma mil maravilha. E a gente tem assistido que quando as mudanças são para positivas, elas são muito sutis e tal. E quando é para negativo, são muito violentas, aí, como a reforma da Previdência e várias outras, aí, as privatizações, reforma trabalhista, né? Então, para a gente poder ter uma mudança de fato que contemple nós trabalhadores, para que todos nós trabalhadores podemos ter comida na mesa, ter estudo de qualidade e ao alcance de todos os trabalhadores e dos nossos filhos, a gente precisa de uma mudança mais radical. E para alcançar isso, a gente vai precisar de muita luta, vamos precisar do povo na rua, de mobilização, para construir uma nova sociedade só assim, no enfrentamento com o nosso povo na rua e mobilizado. Esse é o caminho. Infelizmente, é isso. Última dúvida de previdência para o Dr. Charles Pacheco. O Alex Ladisteio, aposentado por invalidez desde 2004, agora querem reabilitá-lo e encaminhar para um curso técnico. Ele quer saber se é obrigado a fazer, doutor. Sim, Alex, é obrigado a fazer, mas eu lembro que o INSS tem o dever de custear não só o curso, mas como também o transporte, alimentação, diárias e até mesmo o instrumento de trabalho. Doutor Charles, muito obrigado, um bom domingo e continue firme aí pela nossa Previdência. Muito obrigado, Solano, igualmente para ti e para todos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, doutor Charles, que está com a gente também na Rádio Bandeirantes. E agora é a hora do Momento Calmaria. Sim, chegando aí, aqui no Boca, o nosso Tempo de Cuidado. Bom dia, pessoal. Impossível passar pelo tempo de cuidado sem tratar esse tema polêmico que o Boca conversou com vocês hoje, que é a desigualdade social no nosso país. Infelizmente, ela foi alargada frente à pandemia de 2020 devido ao fechamento de empresas, as empresas que precisaram se remodelar com um número bem menor de colaboradores. Os negócios não aconteceram da mesma forma, as pessoas consumiram menos, o dinheiro simplesmente não existia, não circulava. Fora que muitas famílias precisaram se reorganizar internamente, onde um dos pares precisaram se afastar de uma forma real do trabalho para dar conta das crianças que precisavam ser cuidadas e que não estavam no ambiente escolar. Não foi pouco o que se está se vivendo, né? Nem o que se viveu, nem o que se vive. Fica assim a necessidade real de ações sociais para as pequenas empresas, médias empresas e ações sociais que deem conta do sofrimento emocional das pessoas. Espero que tudo isso aconteça de modo breve para que todo mundo fique bem. Um abraço grande e até o nosso próximo encontro. Tchau! E eu também fico por aqui. Encontro marcado, domingo que vem, aqui na Band TV, a partir das 8h30 da manhã, com Boca no 31, sempre na luta.